Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, e ouçamos a leitura que vai dos versículos de 46 a 55. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Ouçamos a leitura que vai dos versículos de 46 a 55. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Assim como a cantata que acabamos de ouvir, irmãos, o texto que lemos também é um cântico de Natal. Nós chamamos este texto lido de cântico porque desde a antiguidade a poesia e a música eram artes inseparáveis, e não apenas por isso. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, em Atos, outro livro escrito por ele, nas cartas de Paulo, como Efésios, Colossenses e também em Romanos, e também no Apocalipse de João, nós encontramos os verbos dizer e louvar como equivalentes. Então nós temos às vezes, como no caso do Cântico dos Anjos, logo a seguir, nós temos o relato de que os anjos disseram assim. Então vem glória a Deus nas alturas, a estrutura de uma poesia ou de um cântico, não é? E, além disso, desde o início, desde a igreja antiga, o povo de Deus musicou essas poesias, desde o primeiro século, os primeiros séculos do cristianismo. Esse capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas foram musicados tanto nos cânticos de Maria, na poesia de Maria, como também na de Zacarias, logo a seguir, o pai de João Batista, e também os anjos, quando dizem glória a Deus nas alturas, isso também foi entendido como um cântico pela igreja, e finalmente o cântico de Simeão, também no capítulo de número 2, que foi musicado bem cedo pela igreja de Deus. E no texto que nós lemos, irmãos, Maria está respondendo a uma profecia de Isabel que confirmou um movimento maravilhoso e discreto da parte de Deus para com a sua serva, um movimento que vinha não apenas de encontro à sua vida, mas à vida de toda a humanidade, irmãos. E por isso Maria exalta várias qualidades divinas aqui com o seu cântico, que é uma espécie de mosaico, de tapeçaria, composta por vários temas, várias alusões, várias estruturas vindas do Antigo Testamento, que era com certeza a Bíblia que a serva de Deus Maria lia. E ela fala nesse cântico sobre os grandes atos de Deus salvando o seu povo. Nós encontramos ali ecos, por exemplo, dos cânticos que foram entoados e ensinados por Moisés e Miriam depois daquele grande livramento do faraó e dos seus cavalos e cavaleiros em Êxodo capítulo 15. Nós encontramos também passando pela voz de Maria, saindo do seu coração cheio da palavra. Nós temos o cântico de Débora,
comemorando o livramento em Juízes capítulo 5, do poder dos cananitas sobre Israel. Nós temos ainda especialmente o cântico de Ana, mãe de Samuel, que foi o parteiro, por assim dizer, da monarquia de Israel, aquele que ungiu pela graça de Deus e pela ordem de Deus os primeiros reis de Israel, irmãos. O cântico de Ana, sem dúvida alguma, foi levado em conta por Maria, talvez até mais detidamente para esse cântico, esse que está registrado em 1 de Samuel, capítulo de número 2. Isso está refletido aí nos versículos de número 46, 47 e também no versículo de número 45 do nosso texto, irmãos. Perdão, do versículo de número 55 do nosso texto. Nós temos, além disso, saindo do coração de Maria, as estruturas vindas do livro dos Salmos, com seus paralelismos, com suas frases que de certo modo se repetem, mas de certo modo também adiantam. A segunda frase adianta sempre, ou diz algo que a primeira não disse. Isso está contemplado aqui. O esquema também de louvar a Deus e dizer por que depois. Louvai ao Senhor porque grande e amável, ou grande e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Esse tipo de esquema está contemplado aqui também nesse cântico de Maria. O Salmo 50 está aqui, o Salmo 51 está aqui também de certo modo. E o ponto aqui não é mostrar como Maria conhecia a Bíblia, irmãos. O ponto de Lucas não é mostrar como Maria conhecia a palavra, mas destacar o fato de que a gravidez da Virgem, ela representa, ou ela está em sintonia com os grandes atos salvadores de Deus no passado. É isso que Lucas está aqui ensinando no seu relato sobre o cântico de Maria. Ele está mostrando que Deus continua agindo poderosamente na história com o fim de salvar o seu povo. Só que agora o poder de Deus como que age de um modo intrigante, de um modo maravilhoso, porque ele age quase que secretamente. Age por meio da vinda de um bebê, de uma criança. Na fragilidade de um bebê é que Deus está mostrando o seu poder maravilhoso. E Maria, surpresa por estar no meio dessa trama tão diferente, tão inusitada, tão impensada por muitas pessoas, ela como que exulta nas primeiras palavras do seu cântico, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Essa, como nós vimos na pregação da semana passada, tratando sobre o caso de Isabel, no texto anterior, nós temos Maria, ou em Maria, uma pessoa que fazia parte da vida dos anônimos de Israel. Ela era uma menina como outra qualquer, uma menina crente, uma menina que cultivava a leitura das Escrituras e a meditação nessas Escrituras, e ela, que era uma pessoa nas classes sociais de Israel desconhecida, certamente no ponto mais baixo, o texto nos diz que Deus a enxergou, irmãos. Deus contemplou, essa é a palavra aqui no versículo 48, e esse é um termo que no Antigo Testamento, a Bíblia que Maria lia, ela era usado para indicar um favor especial da parte de Deus, mas não baseado naquele a quem Deus contempla, porque entre milhares e milhares de meninas que existia na época em Israel, Deus escolheu uma que admitiu ela própria nesse cântico ser carecente da salvação de Deus, como qualquer outra pessoa, para que fosse ela, que era uma anônima, a pessoa mais aclamada, a mulher mais aclamada da história. Seja essa aclamação errada ou certa, o fato é que Maria foi usada para trazer a salvação de Deus para o nosso mundo. Ela foi o ser humano que participou do modo mais íntimo e próximo, pelo menos em termos físicos e certamente espiritual, daquele ato que é o mais espetacular de todos para os cristãos, que é a encarnação do próprio Deus, com um poder intensivo, embora discreto. Como nós cantamos na cantata, né? Não se fez estrondo, não se fez alarde, mas o poder de Deus estava todo ali naquela criança. Além disso, irmãos, Maria deixa claro aqui, no versículo 49, que Deus preservou a sua santidade no contato que a semente santa de Deus teve com o pecado humano, ali representado por Maria como pecadora. Mesmo assim, a semente santa vingou naquele corpo, naquela vida de Maria. E também essa semente santa, além de poderosa, embora discreta,
embora santa, sem pecado, num corpo pecador, essa semente também expressa a misericórdia de Deus que, segundo a própria Maria, atravessa as gerações daqueles que temem ao Senhor Deus. Ela está aqui falando, de certo modo, da sua própria experiência, mas na sequência do seu cântico, versículo de número 50, a visão da Virgem como que é elevada por Deus acima da sua situação imediata, acima daquele momento, daquela circunstância de visita à sua parenta Isabel. E de ali, desse lugar alto, onde Deus a colocou, Maria contempla algumas coisas, irmãos. A primeira, como eu disse, é a misericórdia de Deus que atravessa todas as gerações. A descendência de Deus, ou a semente de Deus, atravessando a todas as gerações até chegar nela própria. Essa geração que começou desde Abraão, como Maria reconhece aqui no versículo de número 55, em cuja semente ou descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Maria também vê nessa elevação da sua visão o Senhor Deus entre os pagãos, não apenas entre o seu povo. Observe o versículo 51. Deus é como que retratado aqui como um homem ou como um guerreiro que possui um braço forte, que abate todos os reinos pagãos deste mundo do modo mais profundo, irmãos. Maria aqui não está contemplando a libertação política de Israel, a libertação física tão necessária para aquele povo, tão clamada por aquele povo. Maria está vendo aqui, olhando para algo mais sutil, algo mais profundo. Notem que ela fala aqui de uma contemplação da quebra da autoconfiança dos governantes por meio da chegada do Filho de Deus. É possível que ela tenha aqui em mente, e que Lucas tenha em mente aqui também, os reis que ficaram abalados com a vinda de Cristo, que se perturbaram, que de tão autoconfiantes, quando souberam da notícia do rei, tiveram um abalo nessa sua confiança, nessa sua soberba. Reis como Herodes, por exemplo, e reis como Pilatos, ou governantes como Pilatos, que tiveram o seu reino abalado pela vida e pela vinda do Messias, irmãos. Por outro lado, Maria também contempla nessa elevação da parte de Deus aqueles que são desfavorecidos, que são humildes, que são anônimos, sendo exaltados. E certamente ela está levando o seu próprio caso em consideração, porque Maria considera-se aqui a mais humilde das mulheres, que foi elevada à mais alta das posições, irmãos. O relacionamento das várias pessoas com o Messias é um fato muito descrito na Escritura Sagrada, irmãos, e também ele é importante aqui, porque existem alguns que entram na história de Jesus Cristo, vamos dizer assim, e ficam bem na história. É o caso dos 11 apóstolos, é o caso, por exemplo, de Simão, o Cireneu, aquele que carregou a cruz de Jesus. Esses entram bem na história. Mas existem outros que não entram tão bem, como, por exemplo, Herodes, que entra na história de Cristo como um assassino de crianças, aquele que queria destruir o futuro, que queria exterminar o futuro. Ele entra, como se diz, do mesmo modo que Pilatos entra no credo, do mesmo modo que Judas entra no relato da sexta-feira da paixão. E o caso de Maria, irmãos? Como é que Maria entra na história de Jesus Cristo? Como é que ela entra neste texto para a história como a mãe de Jesus? Ela entra, irmãos, do seguinte modo: mesmo estando no centro da trama, mesmo estando no centro dos acontecimentos, mesmo vislumbrando já as consequências bastante complicadas desse plano de Deus, ou que esse plano de Deus teria em sua vida, o que nós vemos aqui, irmãos, é esta mulher se submetendo com alegria, com intensa alegria aos planos de Deus para a sua vida. E a sua resposta deve ser considerada por todos os cristãos como exemplar, como a melhor resposta possível àqueles que participaram dessa fase primeira da história da redenção, tal como foi mostrada na pessoa de Cristo. Nós temos inúmeras reações diferentes à vinda de Jesus Cristo. A mais acertada, a mais maravilhosa, a resposta humana pretendida por Deus, que nem sempre foi seguida, inclusive por Zacarias, como nós falamos na semana passada, é a resposta de Maria. Maria é exemplar para o povo de Deus em todos os tempos, irmãos, porque ela responde do modo mais apropriado.
que é com alegria, que é com canto, independente da situação dela, que não era e não ficaria nada fácil, certamente. A poesia, seja ela na forma de canto, seja ela na forma cantilada, que é uma forma entre o canto e a fala, como provavelmente tenha sido o caso desses cânticos, originalmente esse é o contexto histórico, elas constituem, irmãos, a resposta mais apropriada a esse movimento salvador maravilhoso, intrigante, surpreendente de Deus em relação às nossas vidas, em relação à humanidade, irmãos. Na encarnação de um bebê, Deus demonstra o seu poder na fraqueza. Isso é intrigante, pega a gente de surpresa. E a surpresa é a alma do prazer, não é? E é isso que gera o cântico, é isso que faz as pessoas cantarem, porque elas não têm uma linguagem que consiga dar conta disso, senão a linguagem da alegria, a linguagem dos sentimentos, que é a linguagem da poesia, irmãos. Nós temos também um movimento de Deus, da santidade de Deus, que mesmo estando numa ligação tão íntima, tão orgânica com o ser humano, preserva a semente de Deus pura. Então isso é um ato também da santidade de Deus. E nós temos também neste mesmo ato, além desse poder intensivo mais discreto, além desse poder de preservação da santidade de Deus no meio da contaminação humana, nós temos ainda a misericórdia de Deus que se mostra sem fim sobre aqueles que o temem, que se mostra sem fim na vida do seu povo, irmãos. E é a esse poder surpreendente, maravilhoso, santo, puro, é que nós celebramos hoje. E esse é o ensino principal da nossa passagem, irmãos. Mas como cada ato de Deus na história exige uma resposta do ser humano, exige uma reação do ser humano, e Maria nos ensina qual a resposta apropriada, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre essa resposta, essa postura de Maria no contexto em que ela estava, que não era um contexto favorável. Certamente o nosso contexto é mais favorável do que o daquela menina, daquela virgem que recebeu o recado de um anjo e creu e abraçou as promessas de Deus. É muito provável, irmãos, que o sonho daquela menina fosse o sonho de se casar. Ela já estava noiva, ela queria se casar, queria ter muitos filhos, queria viver a vida dela para Deus, anonimamente, criando seus filhos no caminho do Senhor e vivendo para Deus até a sua morte, no seu cantinho, sem maiores complicações. Mas de repente o que é que acontece? Aparece um senhor anjo na frente dela e diz assim: Maria, eu tenho novas para você. E ele começa a dizer aquilo que ele tem para ela, e é certo, irmãos, que era um plano diferente daquele que ela tinha para a sua própria vida. Isso é certo, isso é certo. Maria com certeza não sonhava desde pequena, e enquanto estava para casar, em ser a mãe do Salvador do mundo. E quando ela ouviu o anjo dizendo isso, certamente ela intuiu os riscos envolvidos nisso. O primeiro dos riscos era o fim do seu amado e nutrido noivado. O segundo era um tremendo vexame. O terceiro é que, sendo parte de uma comunidade religiosa e que tinha, de certo modo, ainda possibilidade de exercer lei civil como consequência da sua religião, Maria seria questionada. E ela provavelmente, se contasse a verdade, seria acusada de blasfêmia. E seria simplesmente julgada como blasfema e como alguém que se prostituiu antes da hora, ou melhor, se prostituiu, porque não existe hora certa para se prostituir. Ela se prostituiu e engravidou de qualquer pessoa e deveria ser eliminada do meio do povo de Israel, irmãos. Ela provavelmente morreria por apedrejamento. Isso tudo provavelmente foi intuído por aquela serva de Deus. Depois disso, ela encarou a gravidez e ela ouvia coisas com as quais ela não conseguia lidar direito. E constantemente é salpicado nos evangelhos que Maria tentava entender isso no coração. Ela não conseguia entender, por exemplo, como é que a vida do filho dela, essa é a profecia já de Simeão, no capítulo 2 de Lucas, como é que haveria uma espada que traspassaria o seu coração. Ela não sabia direito várias coisas, ela não conseguia entender, porque de fato é possível você ter contato com o plano de Deus,
É possível você você sentir o plano de Deus em sua vida, você entendê-lo, mas é impossível de você compreendê-lo, de você alcançá-lo em sua inteireza, de modo exaustivo, de modo total. E Maria sabia disso, irmãos. Ela sabia disso. Ela certamente intuiu essas coisas quando o anjo lhe falou sobre a sua nova missão. E o que nós aprendemos disso, não apenas de Maria, mas especialmente com ela aqui, é que os grandes atos de Deus costumam revirar a vida dos indivíduos, costuma desafiar a vida dos indivíduos. Às vezes a pessoa é arrancada da sua terra e da sua parentela, vocês sabem de quem eu estou falando. Às vezes ela precisa fugir para não morrer, que foi o caso do príncipe do Egito, Moisés. Em termos cristãos, nós podemos dizer que não é fácil servir a Deus, porque constantemente Ele tem planos diferentes dos nossos, que, por assim dizer, sabotam os nossos, que nos irritam e que nos deixam com a sensação de que nós somos dele e não nossos mesmos, irmãos. E daí a resistência de muitas pessoas a participar desse plano de Deus. Não é à toa que as pessoas têm dificuldade em lidar com os planos de Deus quando eles se apresentam claramente às suas vidas. Alguns fogem, outros alegam ter pouca idade, outros alegam que são velhos demais para servir a Deus, outros que não sabem falar bem, que são gagos ou são pesados de boca e de língua. A lista de desculpas para não servir a Deus, para não se abrir para o plano de Deus é quase infinita. Mas como é que esta mulher respondeu ao plano de Deus, irmãos? Mesmo conhecendo todos os riscos envolvidos, ou pelo menos boa parte desses riscos. O texto nos diz que ela tirou os olhos da sua própria situação. As perguntas que ela fez não foram as perguntas da incredulidade de Zacarias, quando soube do nascimento ou da concepção de João Batista, mas foram perguntas de quem crê e procura esclarecimentos maiores, mas já tendo abraçado a vontade de Deus. E o que nós temos é que essa mulher lançou um olhar para além de si, olhou para o plano e para a vontade de Deus e abraçou esse plano com alegria, irmãos. Guardadas as devidas proporções, ninguém aqui jamais terá a mesma missão que Maria, ninguém jamais está no ponto central em que ela esteve na história da redenção como ser humano pecador que era. O que nós observamos em nossa vida, irmãos, é que a agenda divina também costuma perturbar a nossa agenda. Esse é um ponto interessante que esse texto nos permite observar. Todos aqui devem ter sentido já o chamado conflito de datas, não é? Quando as programações divinas colidem com as nossas. Quando os nossos planos de uma vida tão maravilhosa, tão certinha, tão bonitinha, são revirados de cabeça para baixo pela agenda divina que se impõe e que vem sobre nós, irmãos. Quando isso acontece, o que é que Deus espera de você? Senão que você imite a serva do Senhor, que você imite a Maria, irmãos. Quantas vezes em 2017, neste ano que está para terminar, você bendisse a Deus por ter te colocado em situações, por conta do seu plano, bastante difíceis? Eu não estou falando daquele em tudo dai graças murmurado, em tudo dai graças do deserto por uma obrigação pro forma cristã. Eu estou me referindo quantos de vocês levantaram um grito de alegria, quantos de vocês cantaram um cântico no meio do sofrimento, não do sofrimento de quem pecou, mas do sofrimento de ver um plano seu perfeitamente legítimo sendo virado de cabeça para baixo por um plano claramente divino para você, que se colocou como o principal dos planos agora. Nesse sentido, Maria tem muito a nos ensinar, irmãos, e independente da resposta pobre ou boa ou precária que vocês derem a essa pergunta que eu acabei de fazer, eu gostaria de deixar claro, de lembrar, para a nossa alegria, que essa é uma lição terciária do texto. A lição secundária do texto é: se você conhece a graça divina, se você tem Jesus no seu coração, significa que você pode ter o cântico de Maria nos seus lábios. Foi isso que a igreja entendeu desde os primeiros séculos. É isso que a igreja atual entende quando faz cantatas. É isso que a igreja presbiteriana Betel está fazendo hoje. Ela está se associando a Maria no seu sentimento
e está cantando, extasiada, intrigada, maravilhada, a glória de Deus que se manifesta dessas formas surpreendentes, mostrando todo o seu poder num dos seres mais frágeis da criação, que é um bebê, irmãos. E a lição primária desse texto, a lição primária que esse texto nos ensina, irmãos, é a lição da admiração como um modo de recepção da palavra de Deus. Nós precisamos cultivar esse poder de nos admirar com aquilo que é admirável. E quando vocês veem algo que nos pega de surpresa, como um bebê, que na verdade é o Todo-Poderoso, um ser santo, puro e sem pecado, junto de um ser pecador que carece de salvação. Quando você vê um ato da misericórdia de Deus, que só pode ser captado num relance por meio de uma poesia, por dentro da qual viajam todos os cânticos de redenção do Antigo Testamento, você só pode responder isso de fato com música, que é a linguagem dos sentimentos, com poesia, com arte. E de fato a Bíblia, nesses primeiros capítulos de Lucas, retrata a vida como se fosse uma grande sinfonia, independente da condição miserável dos participantes dessa sinfonia. Então você é chamado a de fato ser um aleluia da cabeça aos pés e de dezembro a dezembro. Porque mesmo estando em grandes dificuldades, no antro da nossa perdição, Deus se manifestou e veio para nos salvar. Deus desceu até essa terra para nos salvar. Ora, qualquer problema da nossa vida fica menor quando nós temos um Salvador. Eu gostaria de ler uma citação, ela é relativamente extensa, e com ela eu encerro, de um pensador germano-americano chamado Eugen Rosenstock Huessy, que fala e retrata o Natal, ou a vida humana, como sendo uma grande sinfonia composta por temas, e de que modo esse tema pode se resolver, e de que modo esse velho conflito que nós vivemos desde que caímos no pecado, o conflito entre o amor e a morte, sobre quem vencerá, de que modo ele se resolve nesse movimento gracioso de Deus em nossa direção. Eu gostaria de fazer a leitura desse texto, eu peço muita atenção, o texto de fato é intrincado, mas o Natal também é intrincado, e é por isso que ele só pode ser relatado, só pode ser colocado nos termos de uma poesia, que é a linguagem da síntese, é a linguagem da unidade. Ele diz assim: a história da raça humana é escrita sob um único tema. De que modo o amor pode ser mais forte do que a morte? As partituras dessa composição, as histórias, devem ser parafraseadas em tantas edições quantas forem As histórias devem ser parafraseadas em tantas edições quantas forem as gerações da humanidade, pois a composição é recomposta a cada geração por aqueles cujo amor sobrepuja o matar e o morrer. Desse modo, a história torna-se o grande canto, o salmo da humanidade de Agostinho. Cada uma de suas linhas, talvez cada tom, torna-se uma vida humana vivida, e sempre que os versos rimarem, o amor outra vez se torna mais forte do que a morte. Essa rima, essa conexão, é a função do homem sobre a terra, mas que essa seja a nossa função, nós só tomamos conhecimento, nós só tomamos consciência depois do nascimento de Cristo. Meus irmãos, todo o amor que nós temos nessa vida e tudo aquilo pelo que nós mais lutamos morre. Você pode cultivar o amor que você tiver na sua vida, o destino dele é morrer. Só houve um amor que não pôde e não poderá jamais ser superado pela morte. É o amor de Deus
em Jesus Cristo. Só Deus pode nos ensinar a como vencer essa batalha, a como fechar essa música. Essa música não fecha sem Jesus, irmãos, porque todos os nossos amores morrem e só tem um, aquele capaz de salvar todos os nossos amores, que é o amor que jamais acaba, o amor que venceu a morte, o amor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e faça da nossa vida, apesar das suas misérias, um constante cântico de Natal. Amém.